No final de 1946, os Estados Unidos conduziram a expedição antártica High Jump, liderada pelo famoso almirante e explorador polar Richard Evelyn Byrd. No contexto desta expedição, existem teorias da conspiração que afirmam que ela foi realizada com o objetivo de eliminar bases nazistas, combater extraterrestres ou extrair urânio para a produção de armas nucleares. Especificamente, é importante destacar os testemunhos dos participantes desta expedição, que relataram ter sido alvos de ataques provenientes de objetos com formato de disco que emitiam feixes de luz, fazendo com que os navios e aviões da frota americana pegassem fogo. Em 1935, o comandante militar da SS, Heinrich Himmler, funda oficialmente uma sociedade secreta de pesquisas sobre conhecimento oculto e fenômenos paranormais chamada Ahnenerbe, que foi muito bem aceita por Hitler. 2 anos depois, em 1937, os alemães iniciaram a exploração do Polo Sul com cruzadores imponentes. O navio Schwabenland foi despachado para a terra da Rainha Maud, ao sul da África do Sul, onde os alemães prontamente retiraram suas bandeiras suásticas de seus aviões e reivindicaram os direitos do Terceiro Reich sobre a terra, denominando-a New Schwabenland. Em 1939, Ahnenerbe foi integrada oficialmente à Organização Paramilitar SS, e em 1942, uma operação secreta foi realizada para transferir pessoas e equipamentos para uma base subterrânea no Polo Sul, que eventualmente se tornou o último reduto do Reich. Por esse motivo, alguns acreditam que a missão liderada pelo almirante Byrd não era uma simples missão de exploração, e sim para eliminar as bases alemãs que se encontravam no continente antártico, para onde foram levados muitos prisioneiros dos campos de concentração, cientistas e membros da juventude hitlerista, com o intuito de colonizar ativamente essas terras como parte do experimento nazista para criar uma raça pura de super-humanos, baseados na crença de que o continente antártico foi outrora a cidade perdida de Atlântida, uma poderosa civilização que tinha acesso a todos os segredos do universo e que a raça ariana originava-se de lá. Eles acreditavam também em uma lenda fascinante que narra a existência de imponentes navios e veículos aéreos alimentados por uma misteriosa força e que todos esses segredos foram registrados e estariam preservados em algum lugar do continente, sendo a Alemanha a herdeira legítima de todo esse conhecimento tecnológico. As pesquisas começaram um pouco antes da guerra, e por mais insanos que fossem, os membros da Ahnenerbe tinham em mãos um mapa incrível, descoberto por historiadores em 1929. Desenhado no início do século XVI pelo renomado almirante turco Piri Reis, esse mapa é notável pela minuciosidade com que descreve a costa da Antártica 3 séculos antes da oficialização da descoberta desse continente. As anotações do almirante na carta indicam diversas fontes, algumas remontando a pelo menos 300 anos. No entanto, o aspecto mais intrigante reside na representação das costas da Antártica desprovidas de cobertura de gelo. Até hoje, essa lenda suscita numerosas indagações. Um especialista da Força Aérea dos Estados Unidos declarou que as linhas costeiras desse mapa foram delineadas antes de serem cobertas pelo gelo, cuja espessura atinge 1,5 km. Contudo, não há uma explicação plausível sobre como esses dados foram obtidos em 1513. Especialistas internacionais conduziram uma análise detalhada desse mapa, concluindo que sua precisão superava a dos mapas do século XX. As análises sísmicas confirmam que, até recentemente, os cientistas estavam equivocados, considerando algumas montanhas como parte de um único maciço, quando, na verdade, eram ilhas distintas, conforme indicado nesse antigo mapa.
Há 7 décadas, é possível conceber o impacto que o mapa de Piri Reis teve nos fundamentos da teoria da raça ariana, representando uma esperança renovada para as pesquisas sobre a tecnomagia da Atlântida, que, segundo eles, foi coberta pelo gelo devido a uma mudança nos polos magnéticos da Terra. Ao descobrirem a existência desse mapa, também perceberam a possibilidade de que um conhecimento secreto estivesse preservado em algum lugar. Mas onde? Uma expedição confidencial da Ahnenerbe iniciou a busca por essas relíquias e manuscritos ao redor do mundo, desde o Tibete até a América do Sul. Dedicaram especial atenção nos arquivos dos Cavaleiros Templários, argumentando que esses visitaram a América muito antes de Cristóvão Colombo. Ao que tudo indica, os Templários possuíam manuscritos secretos semelhantes ao mapa de Piri Reis. Isso insinua que detinham informações vitais sobre a Antártica. Nas áreas sob ocupação, as unidades especiais de comandos SS realizavam operações para tomar posse de arquivos e bibliotecas de faculdades teológicas e sociedades secretas sempre que possível, expandindo ainda mais sua extensa biblioteca. É provável que a Ahnenerbe tenha descoberto informações intrigantes sobre a Antártica, uma vez que conduziram estudos extensivos sobre esse continente, um dos principais focos de suas pesquisas. De fato, as SS estavam em busca de um conhecimento específico, a combinação do Santo Graal com a Lança do Destino, que eram vistas como a chave para alcançar a dominação global, sendo que para concretizar este domínio, só lhes restava encontrar o Santo Graal, já que a Lança do Destino estava sob posse de Adolf Hitler desde 1938, após a anexação da Áustria pela Alemanha, um ano antes da Primeira Guerra Mundial. A ideia predominante que preocupava a elite do Terceiro Reich era integrar as suas mais recentes descobertas científicas com séculos de conhecimento antigo para dominar o mundo, mesmo na ausência de uma explicação racional. No entanto, independentemente desse intento, os nazistas avançaram em sua busca para dominar o mundo, subjugando sob a ideia da raça superior, por meio do emprego de conhecimentos e tecnologias ocultas. Segundo algumas pesquisas, a Ahnenerbe contava com uma elite específica, composta principalmente por renomados cientistas e centenas de membros vinculados a mais de 50 universidades. Eles dedicavam-se ao estudo de disciplinas como matemática, astronomia, genética e medicina, incluindo experimentos realizados em prisioneiros de campos de concentração, além do desenvolvimento de armas não convencionais, bem como de métodos de influência psicológica de massas. Um dos principais objetivos dos especialistas da Ahnenerbe era utilizar as faculdades paranormais para estabelecer contato com seres desconhecidos ou estranhos, como os denominavam. A intenção era acessar tecnologia extraterrestre e o antigo conhecimento de civilizações terrestres sobre determinadas tecnologias. Portanto, isso já havia acontecido. Em dezembro de 1919, os membros da sociedade secreta Thule, os precursores do esoterismo nazista, reuniram-se nas proximidades dos Alpes em uma fazenda próxima a Berchtesgaden. Entre os participantes selecionados estavam os melhores médiuns e contatados. Um deles adotava o misterioso pseudônimo Sigrun. A outra, Maria Orsic, de Zagreb, pronunciava palavras peculiares enquanto em transe. Ela alegava receber informações extraordinárias de uma civilização localizada na constelação de Taurus. Essa revelação não causou surpresa. Ao contrário, despertou grande interesse, pois envolvia a criação de uma aeronave peculiar capaz de manipular o fluxo do tempo ao seu redor. Isso representava um avanço em direção ao anseio dessa sociedade secreta. Uma máquina do tempo capaz de explorar profundamente a história e obter conhecimento das antigas e grandiosas civilizações. Esse conhecimento mediúnico foi levado até cientistas para uma interpretação clara na engenharia. Em 1922, o famoso cientista e inventor alemão Victor Schauberger
construiu o primeiro protótipo dessa aeronave, que apresenta 3 discos alinhados. Quando em operação, os discos superior e inferior giram em direções opostas, gerando um poderoso campo magnético com efeito antigravitacional. Esse sistema não apenas possibilita a flutuação no ar, mas também altera a estrutura do tempo ao redor da aeronave. Os engenheiros deram o melhor de si, mas o entendimento dos princípios de rotação e antigravidade desses discos superiores era insuficiente. Um motor era indispensável e esse componente estava fora de alcance. Infelizmente, a tecnologia estava consideravelmente atrasada para essas propostas inovadoras. 12 anos depois, em julho de 1934, a Nenerbe e a elite das sociedades secretas Thule e Vril solicitaram a colaboração do inventor Victor Schauberger para desenvolver um motor revolucionário destinado a discos voadores. Após 5 anos, em 1939, um protótipo do disco Vril, equipado com o motor de Schauberger, realizou seu primeiro voo. Nesta imagem rara, é possível observar um teste de voo do disco, camuflado para o inverno. No desfecho de 1942, uma aeronave em forma de disco denominada Vril 1, ou Jaeger, apresentando um diâmetro de 11,5 metros, efetuou seu voo inaugural. Afirma-se que antes do término da guerra foram construídos 17 tipos distintos de discos. Entre as representações e imagens desses discos, destaca-se um identificado como Haunebu. As anotações relacionadas ao disco parecem ter um caráter ficcional. Conforme a descrição, essas aeronaves utilizam uma fonte de energia alternativa denominada Hans Kohler, operando sem depender de energia fóssil. Inclusive, havia planos para enviar o disco Haunebu 3 ao espaço. Contudo, a realidade dos acontecimentos permanece incerta. A Operação High Jump foi disfarçada como uma expedição de pesquisa comum, e nem todos perceberam que uma poderosa frota naval composta por 13 navios de diferentes tipos, um porta-aviões, 25 aviões e helicópteros, mais de 4.000 homens e um suprimento de 6 meses de alimento, se dirigia para as costas da Antártica. A equipe central chegou à Baía Whale em 15 de janeiro de 1947, onde construiu uma pista de pouso temporária no glaciar e estabeleceu a Little America 4. Uma vez lá, parecia que tudo estava indo conforme o planejado. 49.000 fotografias foram tiradas em um mês. Mas, de repente, algo aconteceu sobre o qual as autoridades oficiais americanas permanecem em silêncio até hoje. Em 3 de março de 1947, a expedição recém-iniciada foi interrompida e os navios retornaram às pressas para casa. Segundo Richard Byrd e muitos membros da expedição, os americanos foram atacados por discos voadores. Um dos membros da expedição, John Sierson, relatou, abre aspas, eles surgiram da água com uma intensidade quase insana, passando literalmente entre os mastros dos navios a uma velocidade tão impressionante que correntes de ar furiosas rasgaram as antenas de rádio. Alguns aviões conseguiram decolar, mas em comparação com esses veículos voadores bizarros, pareciam muito limitados. Antes mesmo de conseguir piscar os olhos, 2 aviões foram atingidos por raios de origem desconhecida que saíam da proa desses discos voadores e caíram abruptamente bem próximo dos navios. Esses objetos deslocavam-se silenciosamente entre os navios, lançando continuamente seus raios mortais. Subitamente, o Murdoch, que se encontrava a 10 cabos de distância, cerca de 2 quilômetros, explodiu em chamas brilhantes e começou a afundar. Apesar do perigo, outros navios prontamente despacharam botes, salva-vidas e embarcações para o local do incidente. Quando nossas panquecas voadoras se aproximaram da zona de combate, também foram incapazes de fazer alguma coisa. Esses discos eram assustadores.
Esse pesadelo durou por cerca de 20 minutos. Foi somente ao mergulharem de volta na água que pudemos contar nossas baixas. Fecha aspas. Segundo o almirante Byrd, é provável que essas notáveis aeronaves tenham sido fabricadas em instalações aeroespaciais nazistas camufladas nas profundezas do gelo antártico, onde os engenheiros responsáveis dominavam uma forma de energia desconhecida aplicada nos motores desses veículos. Poucos sabem, mas havia também testemunhas russas nessa narrativa. Um dos envolvidos nos eventos foi Konstantin Yaliarashkovsky, e ele descreveu sua participação na expedição da seguinte maneira, abre aspas. Durante a Grande Guerra Patriótica, eu, assim como todos os garotos de minha idade, sonhava em ser enviado para a linha de frente. Acrescentei quase 2 anos ao meu serviço militar e no início de 1945 consegui concluir um curso acelerado para oficiais subalternos de comunicações navais em Kronstadt. Contudo, minha participação efetiva em hostilidades sérias foi mínima, uma vez que a guerra chegou ao fim. Graças à dedicação dos meus pais professores, tornei-me fluente em inglês, alemão e francês. O comando notou minha proficiência em línguas estrangeiras e me designou para trabalhar com os aliados, integrando o grupo de coordenação no Quartel-General da Marinha dos Estados Unidos. No final de 1946, fui incorporado, juntamente com o coronel Yuri Popovich, ao esquadrão liderado pelo almirante Richard Byrd. Oficialmente, nos engajamos em uma expedição de pesquisa na Antártica com o propósito de avaliar e explorar seus minerais. Contudo, o que nos surpreendeu foi a composição diversificada do esquadrão, que incluía um porta-aviões equipado com aeronaves de combate, caças, bombardeiros, aviões de ataque e de reconhecimento, destroyers, caça-minas, submarinos, petroleiros e fuzileiros navais. A jornada foi extensa e Yuri e eu ansiávamos pela monotonia e ociosidade. Somente à noite, os oficiais se reuniam na praça do porta-aviões para se divertir. Jogavam cartas, fumavam, bebiam e conversavam. Além disso, como constatamos, nenhum deles compreendia realmente o destino da expedição e sua finalidade. Numa ocasião, o capitão do destroyer Murdoch, Cyrus Lafargue, com quem desenvolvemos amizade, mencionou casualmente durante um brinde que tinha ouvido por acaso a declaração do almirante Richard Byrd de que as tripulações de 2 submarinos alemães provenientes da Antártica se renderam às forças aliadas na Argentina. Nossa equipe, em estado etílico, rapidamente sugeriu uma versão jocosa, a ideia de buscar bases fascistas no Polo Sul. Uma completa absurdidade, embora naquela época houvesse muitos mitos circulando, como a construção de vastas cidades pelos nazistas na América do Sul, sua suposta presença no espaço ou até mesmo a existência de uma vida subterrânea nos Alpes. O suposto ataque ocorreu, se minha memória não falha, em 27 de janeiro. Yuri e eu estávamos no convés, conversando e fumando, quando ouvimos o grito de um observador. Imediatamente, soou o alarme de batalha e uma dezena de aeronaves desconhecidas se aproximou rapidamente sobre a água. Em poucos segundos, já estavam sobrevoando o esquadrão e iniciaram o ataque. Eram veículos estranhos em formato de disco, exibindo suásticas nas laterais. Isso ocorreu quase 2 anos após a vitória sobre a Alemanha na Segunda Guerra. A incrível velocidade e agilidade dessas máquinas eram surpreendentes. Disparavam algo parecido com raios vermelhos, talvez uma espécie de protótipo de arma laser moderna. Esses feixes perfuravam facilmente a espessa blindagem dos navios, enquanto os discos conseguiam mudar bruscamente de direção de forma inimaginável, evitando os disparos de nossos canhões antiaéreos e até pairando sobre nós. Vários caças levantaram voo do convés do porta-aviões, mas não tiveram tempo de se juntar à batalha. Foram prontamente consumidos pelo fogo. Os americanos tentaram várias vezes lançar esquadrões aéreos, sem sucesso. Fomos forçados a contra-atacar apenas com canhões antiaéreos.
Yuri e eu fornecemos cartuchos para as metralhadoras pesadas. Diante de nossos olhos, um raio vermelho arrancou a mão do atirador e incendiou o convés. O porta-aviões sofreu danos significativos, mas por alguma razão nos deixaram de lado e transferiram toda a força do ataque para o destroyer Murdoch. A cena foi terrível. O navio foi literalmente consumido pelo fogo. Chamas, explosões, gritos e tiros ecoaram enquanto os marinheiros se apressavam para baixar os botes salva-vidas. O estrondo ensurdecedor desses discos acima de nossas cabeças causava uma dor intensa nos ouvidos, semelhante à experiência de estar próximo à decolagem de um moderno avião a jato de guerra. A batalha se estendeu por cerca de 10 minutos. Assim que o destroyer afundou, os discos, sem atacar os demais navios, barcos e botes salva-vidas, se afastaram rapidamente sobre a água, desaparecendo além do horizonte. Todos ficamos atordoados com o que ocorreu. As perdas dos americanos foram significativas. O destroyer Murdoch foi afundado, uma dezena de caças e centenas de marinheiros foram mortos, sem contar os feridos. Os discos causaram danos a quase todos os navios, especialmente ao nosso porta-aviões. Durante alguns dias, passamos por reparos em ritmo acelerado. Nesse período, o número de observadores aumentou consideravelmente, com uma das aeronaves que sobraram realizando reconhecimentos aéreos constantes e oficiais de serviço, permanecendo junto dos canhões antiaéreos 24 horas por dia. Felizmente, a situação permaneceu calma. No início de março, retornamos à base de navios nos Estados Unidos. Após o retorno, o porta-aviões passou por revisão. Não tenho conhecimento de marinheiros americanos assinando acordos de confidencialidade. O almirante Richard Byrd informou o incidente ao comando e ao Congresso. Yuri e eu voltamos a Moscou, onde relatamos pessoalmente o ataque à expedição americana ao almirante Ivan Papanin e ao comandante em chefe das forças navais Nikolai Kuznetsov. Eles nos ouviram atentamente, trocaram palavras entre si e nada mais aconteceu. Desconhecemos se reportaram o ocorrido a Stalin ou se enviaram navios soviéticos para a Antártica. Nesta breve batalha, a Marinha dos Estados Unidos perdeu um navio, 13 aviões e mais de 40 membros da tripulação. Algumas fontes indicam até 68 mortos, principalmente provenientes do destroyer afundado. Os demais navios, surpreendentemente, não foram alvo dos discos voadores. Fecha aspas. No dia seguinte, conforme Sierson relatou, Richard Byrd decolou em um caça bimotor Tiger Cat para uma missão de reconhecimento e desapareceu com seu piloto e navegador. Ao receber a notícia em Washington, o almirante Stark, adjunto de Byrd, recebeu ordens de encerrar imediatamente a expedição e, mantendo total silêncio de rádio, retornar à base nos Estados Unidos sem recorrer às bases navais intermediárias. Algum tempo depois, Richard Byrd retornou e reassumiu o comando da expedição. Os detalhes do que aconteceu permaneceram envoltos em mistério, pois Byrd não compartilhou informações com ninguém, restando-nos apenas inferir os eventos a partir de seu diário, escrito anos mais tarde. Os resultados da expedição foram rapidamente classificados, e todos os membros foram obrigados a assinar diversos documentos de confidencialidade. No entanto, alguns detalhes foram divulgados à imprensa, como pode ser constatado nos artigos do jornal Adventurer de Savannah ou em publicações de Chicago, onde jornalistas citam um trecho de um relatório de Richard Byrd que teria sido apresentado durante uma reunião secreta de uma comissão especial, que diz, abre aspas, os Estados Unidos precisam adotar medidas defensivas contra os combatentes inimigos que estão deixando as regiões polares. Em caso de uma nova guerra, a América poderia ser alvo de um inimigo capaz de voar de um polo a outro a uma velocidade incrível. Fecha aspas. O famoso almirante Byrd conduziu sua primeira expedição ao continente antártico em 1926. Ele deu nome a várias regiões, como, por exemplo, a Mary Byrd Land.
Durante um voo aéreo na expedição de 1933 a 1935, ele descobriu o Monte Sidley, que mais tarde foi constatado que é um dos 7 cumes vulcânicos mais altos do continente antártico. Durante sua terceira expedição, que aconteceu no ano de 1939 até 1940, ele descobriu que o polo sul magnético da Terra havia se movido cerca de 100 quilômetros para oeste em comparação com o ano 1909. Ele também fez inúmeras medições e fotografias aéreas. É bem possível que Byrd tenha avistado alguma coisa estranha em um de seus voos rotineiros e, sendo uma autoridade no meio militar, conseguiu convencer os líderes americanos a enviar uma poderosa formação naval às costas da Antártica para verificação. Uma das teorias da conspiração conta que durante a expedição de 1926, o almirante Byrd, um capitão de navio e 2 contramestres, caminhavam explorando o território antártico, quando do alto de um penhasco avistaram algo de tirar o fôlego. Era um profundo vale, coberto por uma vegetação exuberante e aparentemente iluminado por um sol quente e permanente que se estendia 100 metros abaixo do gelo. Um oásis em meio todo aquele deserto glacial. Depois de uma longa hora de descida utilizando cordas, eles se encontravam em outro mundo. Um lugar onde havia uma vegetação prolífera e quase celestial que se espalhava diante deles, além de um calor suave e penetrante que indicava quase 20 graus em seus termômetros. Eles viram pequenos riachos cortando paisagens naturais, lagos, colinas arborizadas e pisavam em uma grama espessa e exuberante. A cerca de 1,5 quilômetros, avistaram algo que se movia e, com seus binóculos, observaram um enorme animal que tinha a aparência de um mamute. Movidos pelo cansaço, falta de alimento e sem sinal de rádio, decidiram ir embora e voltar mais tarde com mais suprimentos. Mas, infelizmente, eles não conseguiram encontrar novamente o lugar que chamaram de Paraíso Perdido, e foi impossível fazer o levantamento das coordenadas topográficas. Em 1957, pouco depois da morte de Byrd, seu diário foi encontrado e algumas páginas foram tornadas públicas. Uma delas conta que no dia seguinte, após os ataques dos discos à sua frota, ele decolou em um caça bimotor Tiger Cat para uma missão de reconhecimento e desapareceu com seu piloto e navegador. O diário diz que tudo parecia normal nas primeiras horas de voo, porém, num dado momento, os equipamentos de bordo pararam de funcionar. E onde deveria ser um deserto de gelo, o piloto avistou vales cobertos de árvores, animais que pastavam e algo semelhante a uma cidade. Byrd tentou contactar a base para relatar o que estava acontecendo, mas sem sucesso. De repente, naves voadoras em forma de disco apareceram ao lado do avião, que não respondia mais a nenhum comando, e uma voz em inglês com sotaque alemão falava no rádio com som quase inaudível, abre aspas. Seja bem-vindo ao nosso reino, senhor almirante. Fique tranquilo, vocês estão em boas mãos. Fecha aspas. Nada mais funcionava no avião, pois era totalmente controlado à distância pelos discos, que o fez pousar com extrema sutileza e apenas um leve solavanco. Quando desceram do avião, foram recepcionados por várias pessoas loiras de alta estatura. Byrd foi conduzido até um dos edifícios e um dos homens lhe disse, abre aspas, não temas, almirante, o senhor irá ter uma audiência com o mestre. Fecha aspas. Em seu diário, este mestre é descrito como sendo um ancião alemão de uma colônia nazista secreta na Antártica, alto e loiro de olhos azuis com traços delicados, e mesmo com um inglês muito ruim, ele pediu ao almirante Byrd para transmitir uma mensagem ao governo dos Estados Unidos, exigindo o fim dos testes nucleares, pois os humanos chegaram num caminho sem volta em sacrificar seu próprio mundo por causa de poder. Após isso, o almirante Byrd foi acompanhado até seu avião, que foi controlado e escoltado até um certo ponto pelos discos, antes de retomarem o controle e voltarem para a base. Algumas fontes afirmam que após este acontecimento foi assinado um grande acordo entre a colônia nazista
e o governo americano sobre a troca de matérias-primas americanas por tecnologias alemãs avançadas. No entanto, essa teoria de cooperação técnico-militar entre americanos e nazistas antárticos despertou muito ceticismo, que piorou ainda mais com a especulação de que os objetos voadores que atacaram a expedição do almirante Byrd eram provenientes da antiga União Soviética. Alguns experts dizem que os discos voadores de 1947 provavelmente não eram os mesmos discos alemães. Apesar de representarem um avanço na tecnologia da época, os discos alemães eram limitados a pequenos voos no ar, sobre superfícies líquidas ou sólidas, e não alcançaram as capacidades desejadas pelos nazistas para discos voadores. Porém, tinham um protótipo bastante avançado chamado Belonzo, testado em 1945, que utilizava um motor silencioso e demonstrou habilidades impressionantes, mas foi destruído pelos nazistas ao final da guerra. Neste contexto, é extremamente interessante destacar que outras fontes afirmam que o Haunebu 3, após o seu 19º teste de voo, decolou para Marte para uma expedição espacial em 20 de abril de 1945, saindo de Neuschwabenland, um enorme território do Reich alemão na Antártica Oriental, e nunca mais foi visto. Discos luminosos emergindo da água, esferas e charutos não são fatos incomuns nesta zona polar. Algumas bases relatam que frequentemente são avistados OVNIs, como esses suspensos no ar. Em 1976, pesquisadores japoneses avistaram simultaneamente 19 objetos redondos que desceram do espaço na Antártica e desapareceram dos radares. Nos dias de hoje, 29 países possuem bases científicas de exploração e pesquisas na Antártica e disputam a soberania do continente gelado, incluindo o Brasil. Mediante fatos, relatos e teorias da conspiração, algumas perguntas se destacam nesta narrativa. O que fazem hoje exatamente essas bases científicas de pesquisa na Antártica? Quem realmente atacou a frota do almirante Byrd? Os discos voadores eram de origem nazista, extraterrestre ou talvez da verdadeira raça ariana que habita nas profundezas desérticas da Antártica? Estas são perguntas que só podemos imaginar ou supor, pois a realidade dos fatos jamais iremos saber. Muito obrigado e inscreva-se para não perder as próximas atualizações.